Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Começa agora a resolução de questões de direito previdenciário. Pegamos uma prova e analisamos as questões de direito previdenciário, enriquecendo você com o traquejo de resolução de questões, apontando para os colegas qual a assertiva correta, bem como se depois da prova que nós estamos trabalhando, se houve alguma atualização legislativa, se haveria algum impacto para hoje, alguma alteração. Se mantém a resposta, se foi alterado. Porque o INSS sofreu, o colega sabe, o direito previdenciário, muitas alterações, atualizações em 2019 com uma reforma da Previdência, mas nas questões que vamos apontar aos colegas, se ocorreu alguma alteração na resposta para a sua prova hoje, o colega, eu vou alertá-lo, obviamente, e vou apontar qual seria a resposta correta. Então agora, importante esse momento de resolução de questões, pegar um traquejo de resolver questões, porque o caminho certo da aprovação é 1. Explicação com este professor, 2. Legislação, leitura da legislação, e agora resolução de questões, ok? Então vamos trabalhar a prova de técnico do Seguro Social. Esse cargo, no ano de 2008, a prova foi realizada pelo CESP-UNB. Questões assertivas, o colega tem que apontar se foi certo ou errado o enunciado. Se o enunciado está certo, se está incorreto, ok? Vamos começar então. Primeira questão, rufem os tambores no ritmo certo da sua aprovação, no gabaritar, ok? Otávio, contador, é aposentado pelo regime próprio de previdência social e começou a prestar serviços de contabilidade em sua residência. Dada a qualidade de seus serviços, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Nessa situação, Otávio não é segurado no regime geral, tanto por ter pertencido a um regime próprio, quanto por ser aposentado. Certa ou errada? Quero saber dos colegas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Professor, aguarde um instante. O colega pode dar pausa. Dá pausa, lê novamente e volta comigo, obviamente, ok? Pois bem, o que o colega assinalou? Certo ou errado? Essa assertiva está errada, está incorreta. Aqui nos diz que Otávio, ele é aposentado pelo regime próprio. E agora ele passou a exercer atividade remunerada na iniciativa privada. Primeiro, toda e qualquer pessoa que exerça atividade remunerada na iniciativa privada é segurado obrigatório do regime geral. Professor, mesmo que ele esteja aposentado? Sim, mesmo que ele esteja aposentado. Mesmo que ele esteja aposentado no regime geral. Mesmo que ele esteja aposentado no regime próprio. Tanto faz. Não interessa se é segurado, se o segurado é ou não aposentado. Não interessa. Sendo pessoa física exercendo atividade remunerada na iniciativa privada, é, por essa razão, segurado do regime geral, devendo, portanto, contribuir com a Previdência Geral. Terá um desconto, então, ao ser contratado por essa grande empresa para trabalhar, da remuneração mensal, terá um desconto para a Previdência Regime Geral, pouco importando se ele é ou não aposentado, pouco importando se ele é aposentado pelo regime geral ou pelo regime próprio. Okay? Então nós temos que ser aposentado não exclui a pessoa de contribuir com a Previdência se continuar exercendo atividade remunerada na iniciativa privada ou, depois de aposentado, voltar a exercer atividade remunerada na iniciativa privada. Ok? Nas duas hipóteses, exercer atividade é pessoa física trabalhando mediante remuneração, é segurado obrigatório. Ser aposentado não é excludente do dever de contribuir para a Previdência, ok? Aqui, só para a gente finalizar, por importante, sendo aposentado pelo regime próprio, ele vai contribuir para o regime geral. Ele está trabalhando na iniciativa privada, regime geral. E esses anos de contribuição trabalhando na iniciativa privada, ele poderá vir a aposentar no regime geral. Poderá, porque ele está aposentado pelo regime próprio. Nada impede que ele venha a ter uma futura aposentadoria no regime geral. Se preencher a quantidade de anos necessários mínimo para uma aposentadoria, certo? E nós vamos ter também que observar, se ele fosse, nesse caso, não é, mas se ele fosse aposentado pelo regime geral, ele apenas iria contribuir. Sim, apenas contribuir. Porque o já aposentado no regime geral não pode receber uma nova aposentadoria. Então, os anos de contribuição, sendo aposentado, que se mantém trabalhando ou retorna à vida contributiva, sobre o salário que ganha junto à empresa, haverá incidência de contribuição previdenciária. Mas por já ser aposentado, não terá nenhuma vantagem, nenhum outro benefício ele poderá receber de aposentadoria. Porque não permite, no regime geral, possa uma mesma pessoa receber duas aposentadorias. Ok? Próxima questão.
Miguel, ele não é militar, ele é civil. Ele é um brasileiro nato. Então não é brasileiro naturalizado, nem estrangeiro. Ele é brasileiro nato. Nasceu no Brasil. Que mora há muito tempo na Suíça. Que maravilha! Foi contratado em Genebra, tem um lago maravilhoso lá, para trabalhar na OMS, Organização Mundial de Saúde. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela organização. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Social brasileira, na qualidade de contribuinte individual. Certa ou errada essa questão? Esse enunciado é certo ou é incorreto? Quero saber dos colegas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Meus amigos, aqui nós temos então que observar a questão que na aula eu trabalho como territorialidade e extraterritorialidade. Recorde-se. Territorialidade, nós falamos do território brasileiro. A regra é toda e qualquer pessoa física que preste serviços mediante remuneração no território brasileiro, dentro do Brasil, é segurado obrigatório do regime geral. Essa é a grande regra. A exceção, sim, toda regra comporta exceção. Então, por exceção, que são poucas, dá para contar nos dedos da mão as poucas exceções de pessoas físicas que exercem atividade remunerada no território brasileiro e não sejam, nos termos da lei, segurado obrigatório, ok? Quando nós falamos da extraterritorialidade, ou seja, fora do Brasil, então fora do Brasil, a pessoa física brasileira que presta serviço fora do Brasil, a regra é que não é segurado obrigatório no regime geral. Essa é a regra. Havendo algumas pontuações, algumas exceções que permitem, que classificam, que geram a filiação obrigatória ao regime geral, ok? Mas é exceção. Por quê? No território brasileiro é fácil. Toda pessoa que contrata uma outra pessoa para prestar serviços, a legislação brasileira impõe que essa empresa que contratou cadastre esse trabalhador, ou seja, faça filiação, a inscrição desse trabalhador junto à Previdência, desconte contribuição previdenciária e recolha sua própria contribuição para a Previdência. Se a empresa aqui no Brasil, territorialidade, não fizer isso, será compelida por meio da lei. Poderá ter sua inscrição em nome de devedores, poderá sofrer uma execução fiscal, ter penhora de bens, bloqueio da sua conta bancária. Tudo isso no Brasil, perfeito. A legislação do Brasil se impõe. Mas quando estamos fora do Brasil, não tem como a lei brasileira impor para empresas no exterior que façam, deixem de fazer alguma coisa. Estão uma empresa lá no Canadá, uma empresa lá no Japão, não tem como a lei brasileira obrigar que elas façam alguma coisa só porque contrataram um brasileiro, ok? Então, a título de exceção apenas será possível estabelecer uma filiação obrigatória para quem trabalha fora do Brasil, ok? E aqui está uma dessas exceções. Qual é dessas exceções? O brasileiro que trabalha para um organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, e a OMS, o Brasil é membro efetivo da OMS, Organização Mundial de Saúde. E ao ser contratado pelo organismo internacional um brasileiro, esse brasileiro, se não fizer a opção pela previdência do país onde ele está trabalhando, se ele não fizer a opção pela previdência do organismo internacional, se ele não fizer essa opção, e a questão deixa bem claro, ele optou por não fazer parte do regime próprio daquela organização, da OMS. Ele não fez parte, ok? Da previdência lá do país onde ele está trabalhando, lá do organismo internacional onde ele trabalha, certo? Ele não fez opção. Então a lei diz, nessa situação do brasileiro ser contratado por organismo internacional, como aqui, pode ser o OMS, Organização Mundial da Saúde, pode ser a ONU, Organização das Nações Unidas, pode ser o TPI, Tribunal Penal Internacional, pode ser a OIT, Organização Internacional do Trabalho, todos esses organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte. Ele será segurado obrigatório na nossa Previdência. Será obrigatório no regime geral. Em qual categoria? A categoria não dá para ser empregado. Porque se for empregado, o organismo internacional, como empregador, ficaria obrigado a recolher cota patronal, a inscrever esse trabalhador. Só que a lei no Brasil não tem essa força para obrigar a OMS, lá em Genebra, de fazer uma inscrição de um trabalhador que ela contrata lá, aqui na legislação brasileira, aqui na Previdência brasileira. Não tem como. Por essa razão, a filiação, nessa hipótese, de um brasileiro que é contratado num organismo internacional, fora do Brasil, para trabalhar fora do Brasil, ele será segurado obrigatório, se não fizer opção pela Previdência lá do organismo internacional. Mas será filiado na categoria
contribuinte individual. Portanto, essa assertiva está correta, está certa. Marca aí, está certo, está correto. A resposta está no artigo 11 da Lei 8.213, ok? Artigo 11 da Lei 8.213, certo? Próxima questão, que aqui, já se observa, tem o mesmo enredo. Ela nos diz, Beatriz trabalha em Brasília, na sucursal da ONU, e não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. Nessa situação, Beatriz é segurada da Previdência Social brasileira na condição de contribuinte individual. Veja que a essência aqui é a mesma da questão anterior. Então nós temos aqui que Beatriz está trabalhando também para um organismo internacional. Na questão anterior era a OMS, Organização Mundial de Saúde. Aqui é a ONU, Organização das Nações Unidas. Mas diferentemente da questão anterior, ela não está trabalhando fora do Brasil, está trabalhando no Brasil. Na questão anterior, ele trabalhava na Suíça, não era isso? Lá em Genebra, Suíça. Aqui não, ele trabalha em Brasília. Aqui ela trabalha em Brasília. E assim como na questão anterior, que o brasileiro na questão anterior não fez opção pela previdência lá do organismo internacional, aqui também, Beatriz não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. Não tem, ok? Não tem. Nessa situação, ela é segurada obrigatória da nossa Previdência? Sim, ela é segurada obrigatória da nossa Previdência. Na condição de contribuinte individual? Ah, professor, se a questão anterior foi como contribuinte individual, aqui também vai ser? A resposta agora é não. Essa assertiva está incorreta, está errada. Por que está errada e a anterior estava certa? Tudo em razão do local onde está prestando serviço. Na questão anterior era extraterritorialidade, era fora do Brasil. A lei do Brasil não tem como impor a tomadores de serviços fora do Brasil para que inscrevam trabalhadores, paguem cota patronal. Mas agora, a ONU está em solo brasileiro. Então ela é obrigada a seguir a legislação brasileira. E a legislação brasileira diz, olha, contratou um trabalhador, tem que inscrever ele na Previdência. Tem que descontar dele a contribuição previdenciária. Tem que pagar a sua própria contribuição, que é cota patronal. Então aqui a ONU fica obrigada, como qualquer outra empresa, a registrar, inscrever o seu trabalhador. E a recolher contribuição previdenciária, descontando o salário, e a pagar a sua cota patronal para o regime geral de previdência social. Portanto, segurada obrigatória é Beatriz, mas na categoria empregado. Categoria empregado. Está no artigo 11 da Lei 8.213. Ok? Artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213. A questão anterior está no artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213. Ok? Perfeito? Agora vamos à questão que nos diz: um síndico de condomínio que resida no condomínio que administra e receba remuneração por essa atividade é segurada a Previdência Social na qualidade de empregado. Bem, estamos então agora diante de um síndico de um condomínio. E esse síndico reside, né, no condomínio que ele é síndico. E ele recebe remuneração por essa atividade. Então ele é segurado obrigatório. Na qualidade, na categoria, segurado empregado. Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Final answer. Qual é a resposta final? Quero saber, rufem os tambores. Aqui está incorreta. O síndico, ele não é empregado do condomínio. Empregado no condomínio é o zelador, é o porteiro. O síndico não. O síndico, ele é proprietário de uma das unidades condominiais. Ele é eleito pela Assembleia entre os outros proprietários para administrar, para ser síndico. Okay? Então ele não é segurado empregado do condomínio. Não é. Okay? Nessa situação, o síndico de condomínio, nós temos, toda vez que ele exerça a atividade de síndico sem nenhuma remuneração, ele pode, por não ter remuneração, se quiser, ser segurado facultativo. Porque ele não é segurado obrigatório se não receber remuneração. Aqui o enunciado diz que ele recebe remuneração. Portanto, ele é sim segurado obrigatório. Na categoria contribuinte individual. Contribuinte individual. Isso mesmo, síndico, quando remunerado, ele é contribuinte individual. Ele não é empregado do condomínio. Okay? Portanto, essa atividade está incorreta, está errada, porque ele é segurado obrigatório, mas na categoria contribuinte individual. Próximo, um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil
por uma empresa nacional, portanto brasileira, para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique. É segurado por Previdência Social Brasileira na qualidade de empregado. Será? Nossa, quantos elementos traz essa questão. Ele é estrangeiro, vai para trabalhar fora do Brasil, ele é segurado obrigatório de verdade aqui no regime geral? A resposta é sim. Então estamos aqui, trabalhando com os colegas, uma situação de extraterritorialidade. Então ele vai trabalhar fora do Brasil, ok? Trabalhar fora do Brasil. Então a regra não é segurado obrigatório, essa seria a regra. Mas tem as exceções. As exceções é se tiver como o Brasil, né, ter contato com essa empresa que está contratando ele, se essa empresa que está contratando ele tiver um pezinho no Brasil, a legislação brasileira pode se impor para esse pezinho que está no Brasil. E aqui nós temos que esse cidadão estrangeiro, ele é domiciliado no Brasil e foi contratado no Brasil por uma empresa nacional brasileira para trabalhar, né, como engenheiro fora do Brasil. Então nós temos aqui para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia. Então ele vai trabalhar fora do Brasil, mas ele foi contratado no Brasil por uma empresa brasileira. Então essa empresa brasileira ela é obrigada a inscrever o trabalhador, quer seja brasileiro, quer seja estrangeiro, que foi contratado aqui no Brasil, ainda que seja para trabalhar fora do Brasil. Ela é obrigada a inscrever esse brasileiro ou estrangeiro na Previdência brasileira e é obrigada a reter dele a contribuição previdenciária ao pagar o salário e pagar a sua própria contribuição para a Previdência no Brasil. E se não fizer, essa empresa brasileira, essa empresa nacional, vai sofrer todas as consequências da legislação brasileira. Ela vai ter penhora de bens, vai ter a sua conta bancária penhorada para pagar os valores, vai ter ser inscrita no rol de devedores, né, de tributos, então ela vai ter que pagar juros e multa pelas contribuições em atraso, tudo como qualquer empresa aqui no Brasil é obrigada para tanto. Então aqui está certo esse enunciado. Um cidadão estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil por uma empresa brasileira para trabalhar no exterior, é segurado obrigatório nossa previdência na categoria empregado. Certo? Certíssima, portanto. Próximo, um adolescente de 14 anos de idade, menor aprendiz, contratado de acordo com a lei do aprendizado. Apesar de ter menos de 16 anos de idade, que é o piso para inscrição na Previdência Social, é segurado empregado do regime geral. Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Meus amigos, essa questão está certa, corretíssima. Primeiro, quando ela afirma que o piso para inscrição como segurado no regime geral é de 16 anos de idade. Verdade. Essa é a idade mínima para se filiar ao regime geral, quer como segurado obrigatório, quer como segurado facultativo, ok? E nós vamos ter uma exceção. Qual é a única exceção? A única hipótese que a pessoa pode se filiar antes dos 16 anos de idade, que é o menor aprendiz. Uma empresa, quando contrata o menor aprendiz, ele é contratado na categoria empregado. Categoria empregado. Então, o menor aprendiz, ele é segurado obrigatório na categoria empregado, ok? É a única pessoa que pode filiar-se ao regime geral antes dos 16 anos de idade. Então, dos 14, que é a idade mínima para contratar o menor aprendiz, é com no mínimo 14 anos de idade, daí para mais. Então, 14, 15 anos, somente como menor aprendiz, que é segurado obrigatório na categoria empregado. Certa, portanto, essa assertiva, ok? Próxima, um tabelião que seja titular de cartório e registro de imóveis em determinado município e vinculado ao respectivo regime de previdência estadual, pois a atividade que exerce é controlada pelo Poder Judiciário. Então nós temos aqui que ele é um tabelião titular de cartório e registro de imóveis em determinado município. Ele é vinculado a regime de previdência estadual. Certa ou errada essa assertiva? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quero ver a resposta final. Errado esse enunciado. Incorreto. Ok? Então, o notário, o tabelião, bem, aquele responsável por cartório e registros de títulos e documentos, registro de imóveis, bem, os notários, os tabeliães, eles são segurados obrigatórios do regime geral INSS, na categoria contribuinte individual. Segurado obrigatório na categoria
contribuinte individual, ok? Incorreto, portanto, esse enunciado. Próxima questão. Célia, professora universitária, eventualmente presta serviço de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada empregada pela atividade de docência e contribuinte individual, quando presta consultoria. Nessa situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Isso está correto? É certo esse enunciado? Certo ou errado? Quero saber dos colegas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O enunciado está, rufem os tambores. Correto. Está certo. Sim. Célia é pessoa física. Ela é professora numa universidade. E, eventualmente, presta serviço de consultoria na área de educação. Então, eventualmente, presta serviço de consultoria. Célia é segurada empregada pela atividade de docência. Ela é professora na universidade. E contribuinte individual quando presta consultoria. Sim, porque é um caráter esporádico. A situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Sim, toda e qualquer pessoa física que exercer atividade remunerada é segurado obrigatório com relação a todas as atividades que exercer. Todas as atividades que exercer, ela se torna segurada, filiada, obrigatória em cada uma das atividades que exerce, ok? Então, se ele exerce mais que uma atividade, em todas elas é segurado obrigatório. Uma segunda questão que pode surgir, está na mente dos colegas, com relação à contribuição, o valor. Por quê? Se nós dissermos que ela trabalha como professora e já ganha o teto da Previdência, na segunda atividade ela será segurada obrigatória sim, ok? Só que ela já contribui com o teto, então ela faz uma declaração para a segunda atividade que ela já contribui com o teto, então ela não é obrigada a contribuir além do teto. Então você tem uma pessoa que trabalha como empregada em 3 empresas, então a mesma pessoa é registrada em carteira durante o mês em 3 empresas, ok? Trabalha simultaneamente em 3 empresas. Uma de manhã, outra tarde, outra à noite. Ela é obrigada a contribuir nas 3. Tem a filiação obrigatória nas 3. Mas se porventura, na primeira ela já contribui sobre o teto, ela comunica as outras 2 fontes pagadoras para que não haja desconto de contribuição previdenciária dela. O tomador de serviços é obrigado a pagar cota patronal. Essas 3 empresas vão pagar a cota patronal. Mas a contribuição da trabalhadora não existirá na empresa 2 ou na empresa 3, porque ela já contribui com o teto na empresa 1. Não contribuindo com o teto, vamos supor, ganha R$ 2.000 em cada uma, que dá menos do que o teto. Portanto, a soma nem chega no teto. Se somar, não chega no teto. Nas 3 empresas, ela será segurada obrigatória, vai ter um desconto de contribuição sobre a sua remuneração em cada uma delas. Certo? Perfeito? Ok? Aposentadorias. Quem trabalha em mais que uma atividade só tem direito a uma aposentadoria. Vai ser uma aposentadoria que vai ser mediante a soma da contribuição mensal que ela tem em cada empresa, certo? Em cada atividade. E, obviamente, apenas o benefício, temos, por exemplo, salário e maternidade. Se engravidar, der à luz a um filho, sim, receberá salário e maternidade em cada uma das atividades que exercer. Nesse exemplo, tem 3 atividades, cada uma ganha R$ 2.000, vai ser afastada das 3 para licença maternidade, recebendo salário e maternidade de R$ 2.000 em cada uma delas. No exemplo que eu dei, ganhando R$ 2.000 em cada uma, R$ 2.000 receberá salário e maternidade. Ok? Perfeito? Certo? Próxima questão. Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados de Previdência Social. Há muito tempo separados. Resolveram formalizar o divórcio. E pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimentos entre eles. Nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Certo ou errado esse texto, esse enunciado? Certo ou errado essa assertiva? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é a resposta? Meus amigos, nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Está certo, está correto, ok? Então, enquanto marido e mulher, um é dependente do outro para fins previdenciários, dependência essa presumida, conforme nos diz o artigo 16 da Lei de 1913. Se a dependência é presumida, não precisa fazer prova de que realmente depende financeiramente um do outro. Porém, com o divórcio, põe fim ao matrimônio. Com o divórcio, sem que haja a garantia de prestar alimentos, cessa a dependência no direito previdenciário, ok? Então, a partir do divórcio, sem a fixação de alimentos, ao falecer um deles, o outro não receberá pensão por morte, porque não é mais dependente, ok? Perfeito? Então, aqui está certa a questão, está certo o enunciado. Célio, segurado empregado da Previdência Social, tem um filho com 28 anos de idade. Então,
ele é segurado e tem um filho de 28 anos de idade que sofre doença degenerativa em estado avançado, sendo, portanto, inválido. Nessa situação, o filho de Célio é considerado seu dependente, mesmo tendo idade superior a 18 anos. Certo ou errado? De fato, aqui, Célio é considerado dependente, mesmo tendo a idade superior a 18, superior a 21, ok? Então, porque no INSS até 21 anos de idade, que é filho, é dependente, salvo se for filho inválido, que é o caso, é filho inválido. Portanto, nessa condição, é considerado seu dependente sim. O enunciado está certo, está correto. Então, filho até 21 anos, mesmo não sendo inválido, é dependente para fins previdenciários. Acima dos 21 anos de idade, somente se for inválido. Aqui eu recordo, na época, muitos alunos questionavam, professor, mas poxa, falou 18 anos. Não, tá certo. Se eu disser, olha, filho com idade superior a 1 ano de idade, se for inválido, é dependente do pai. Tá certo, né? Agora aqui, essa questão dos 18 anos ou 21 anos só teria relevância se ele não fosse filho inválido. Se dissesse, olha, ele só é dependente até os 18 anos. Estaria errado. É dependente até os 21 anos de idade. Certo? Perfeito? Se não for inválido. Sendo inválido, mesmo após 1 ano de idade, 10 anos de idade, 18 anos de idade, 21 anos de idade, ele continua sendo dependente para fins previdenciários, ok? Próximo. Paulo é, de forma comprovada, dependente economicamente de seu filho, Juliano. Então, Paulo é dependente de Juliano, que em viagem a trabalho sofreu um acidente e veio a falecer. Então, o filho Juliano faleceu. Juliano, na época do acidente, era casado com Raquel. Nessa situação, Paulo, que é o pai e dependente do filho, e Raquel, que é a esposa, poderão requerer o benefício de pensão por morte, que deverá ser rateado entre ambos. Certo ou errado essa assertiva? Correto estão esses dizeres ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O enunciado está errado. Incorreto. Nós temos na dependência do direito previdenciário classe 1, classe 2 e classe 3. Dependentes da classe 1 são cônjuge, companheiro e filhos. Classe 2 são os pais. Classe 3 são os irmãos. Aqui, essas classes de dependência do previdenciário são fixadas de forma excludente. Ou seja, havendo alguém da classe 1, exclui necessariamente qualquer direito de classe 2 e classe 3. Nunca classe 2, nunca classe 3 receberá pensão por morte se na data do óbito houver alguém da classe 1. Não havendo ninguém da classe 1, aí a classe 2 é chamada. Classe 3 não tem direito. A classe 3 só terá direito se não houver na data do óbito ninguém da classe 1 e ninguém da classe 2. Ok? Perfeito? Temos, portanto, aqui que não é possível essa situação dos pais do falecido segurado, juntamente com a esposa do falecido segurado, receberem, ratearem pensão por morte. Não é possível isso. Porque o cônjuge, que nesse exemplo é a Raquel, é classe 1. Ela recebe a pensão por morte, a totalidade. A classe 2, que é o pai, ainda que prove que dependia economicamente, não é dependente para fins previdenciários, ok? Não será dependente para fins previdenciários, porque já tem dependente da classe 1, não terá direito à pensão por morte. Certo? Perfeito? Ok? Pois bem, vamos fechar aqui, portanto. Lembrando, dependência, artigo 16 da Lei de 2013. Vamos fechar este bloco, mas aguardo os colegas no próximo bloco, resolvendo mais questões de concurso público, trazendo direito previdenciário, aqui o traquejo de resolução de questões para o colega. Bons estudos, forte abraço, sucesso!